Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Páginas da Bíblia. Estamos chegando hoje no final do nosso primeiro livro da Bíblia, hein? Estamos encerrando o livro de Gênesis, leitura hoje muito leve, 2 capítulos, 49 e 50 apenas. E o capítulo 49, meus irmãos, infelizmente, Jacó, ele está à beira da morte, ele já está muito doentinho, e ele reúne os seus filhos, as tribos de Israel. Jacó é Israel. Ele reúne os seus filhos para proferir a bênção. Antes de um patriarca falecer, eles sempre abençoavam os seus filhos e profetizavam o futuro dos seus filhos. Lembra que desde o final do ano eu estou batendo nessa tecla? Há poder nas suas palavras? Os patriarcas acreditavam nisso. Eles proferiam uma bênção para cada filho e aquilo que eles falavam acontecia, porque eles criam na palavra que eles estavam lançando. No capítulo 49, eu não vou ler ele todo, eu só vou mencionar alguns filhos, né? A gente vê alguns fatos aqui importantes, hein? Primeiro, Jacó ele profetiza sobre Rúben, ele profetiza uma maldição. Ele não abençoa Rúben. Por quê? Porque Rúben havia traído seu pai com uma concubina do seu pai. Ele tem um caso com Bila. Bila é mulher do seu pai. E isso é desaprovado pelo Senhor e também pelo seu pai. O pecado traz consequências, né? Jacó traz aqui algumas palavras e ele diz que o mal que viria sobre Rúben seria porque ele havia profanado a cama do seu pai. A lição que nós tiramos: o pecado traz consequências. Não podemos pecar para sempre, achando que o mal uma hora não vai chegar sobre nós. Depois nós vemos Simeão e Levi. Jacó traz também uma palavra de maldição para eles. Por quê? Porque eles eram homens vingativos e violentos. Lembra que quando Diná foi estuprada, eles assassinaram, toda uma cidade por causa da sua irmã. E Jacó não aprovou isso, ele deixa isso aqui muito claro. Deus não aprova a matança, eu também não aprovo a matança. E aqui a gente vê uma outra palavra de maldição contra esses homens. Depois, nós começamos a ver na sequência palavras de bênçãos. A gente vê uma palavra de bênção para Judá, que muitos reis viriam de Judá. Essa palavra se cumpre. A gente vê que Moisés vem de Judá, Davi vem de Judá. Lá no final ainda, no versículo, mais ou menos no versículo 12, a gente vê que diz o texto assim, no capítulo 49. Até que venha o último governante e as nações obedeçam a ele. De quem que Jacó está falando? De Jesus Cristo. Ele está profetizando a vinda do Rei dos Reis. Ele diz que de Judá muitos reis viriam, de fato muitos reis vieram, e que no final haveria um rei que governaria sobre todas as nações. Maravilhosa profecia que se cumpre. Depois a gente vê profecias para Zebulon, para Issacar, para Dan, para Gade, para Aser, para Naftali e para José. Quando nós chegamos aqui em José, meus irmãos, eu quero fazer um cálculo aqui com vocês. Eu quero chamar a sua atenção que são 12 tribos de Israel, não é? Presta atenção nisso aqui, hein? É importante. São 12 tribos em Israel. Mas você já ouviu falar de tribo de José? Não tem. José não é filho de Jacó? Por que não tem uma tribo de José? Não houve uma tribo chamada tribo de José. E sobre Levi, a tribo de Levi teve terra em Canaã? Não, porque eles se tornaram os levitas. E os levitas viviam no tabernáculo, eles não tinham terra em Israel. Mas quando a terra prometida é entregue por Deus ao povo, há a repartição para 12 tribos. E as tribos são abençoadas por Jacó num contexto geral. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: na verdade, meus irmãos, são 14 tribos, tá joia? São 12 tribos filhas de Jacó. Porém, Levi não tem direito à terra, porque são levitas, e José não se torna numa tribo de fato. O que nós vemos aqui é que Jacó, eu disse isso para você ontem, adota 2 filhos de José, Efraim e Manassés, e esses constituem tribos e terras. Ou seja, eles recebem terras na repartição
das 12 tribos. Então são 14 tribos no total, 12 tribos recebem terras em Israel. Beleza, pessoal? Dá para entender aí tranquilo, não é? Isso não significa que a tribo de José, né, a descendência de José não foi abençoada e nem a de Levi. Significa apenas que eles não tiveram direito à divisão da terra. Chegamos ainda nas bênçãos direcionadas a José, né, ainda dentro dela, a gente vê assim que Jacó diz o seguinte: repousem sobre a cabeça de José bênçãos, pois foi consagrado entre os seus irmãos. Jacó dá uma bênção especial para José, dizendo que Deus o escolheu para ser abençoado. Chama minha atenção em José é que Deus escolhe os pequenos, né? Quando eu olho para a história de José, eu me lembro da história de Efraim, eu me lembro da história de Davi. Deus escolheu os menores. José, à época, era o filho caçula, foi ele quem Deus escolheu para governar os seus irmãos. Efraim era o filho menor de José, foi ele que Deus escolheu para ser maior do que o seu outro irmão. Davi era o menor dos seus irmãos, foi ele quem Deus escolheu para ser o rei de Israel. Deus escolhe os menores para as maiores posições, para os maiores desafios, para as maiores missões. Por fim, a bênção chega a Benjamim, que é de todos o filho mais novo de Jacó, né? É muito Jacó, José, a gente começa a se perder, né? Benjamim é o filho mais novo de Jacó, e finalmente a gente vê que ele também é abençoado pelo seu pai, dizendo que ele será valente, né? E muitos veem Benjamim, muitos teólogos, como um tipo de Jesus Cristo. Alguém que iria afugentar os inimigos. É isso que é o destaque que eu quero fazer. A tribo de Benjamim, ela tem uma bênção que aponta para Jesus. Então cada um recebeu bênçãos especiais de despedida. Era assim que se chamava essa bênção. Bênção especial de despedida. Por fim, a gente chama minha atenção lá no versículo 33 do capítulo 49, que Jacó termina de dar a bênção, ele dá um último suspiro e morre. Ou seja, Deus sustentou a vida de Jacó até que ele pudesse abençoar as 12 tribos de Israel. Finalizamos Gênesis aqui no capítulo de número 50, e no capítulo 50 a gente vê algumas coisas importantes se cumprindo. Primeiro, se cumpre uma profecia de Deus. Jacó é enterrado na sua própria terra. Jacó não é enterrado no Egito. Faraó, os alto-oficiais do Egito, eles inclusive acompanham José até Canaã para que ele seja enterrado na sua própria terra, e havia sido profetizado por Deus que ele poderia ficar em paz, que ele poderia ir para o Egito, que quando ele morresse seria sepultado em sua própria terra. Uma outra profecia que se cumpre, Deus disse para Jacó: pode ir para o Egito tranquilo, porque quando você morrer, José está vivo e estará do seu lado, ele fechará os seus olhos. Isso acontece, diz o texto, que José está ao seu lado no momento que ele morre. Deus é um Deus de profecia, ele cumpre a sua palavra porque ele é o Senhor do tempo, ele dirige as nossas vidas. Por fim, a gente vê ainda que José, ele profetiza também, José também é profeta, ele profetiza, então, aqui no capítulo 50, a saída do povo do Egito. Isso só vai se cumprir lá na frente, 400 anos depois, quando o faraó já morreu, já vem outro faraó, não é? O próprio José já morreu. E José também profetiza que, além de Israel sair da terra do Egito, ele profetiza que os seus próprios ossos sairão da terra do Egito. Você verá lá na frente, quando Moisés chegar e Deus der livramento ao povo de Israel, que eles se lembrarão dos ossos de José e eles levarão por muito tempo, né, por mais de 40 anos no deserto, os ossos de José de volta para a terra prometida, porque Deus é o Senhor do tempo. Não fique ansioso com coisa alguma, coloque sua vida nas mãos do Senhor. No tempo certo, tudo acontecerá segundo a vontade dele. Nada na história de Israel, até o final da morte de José, aconteceu fora dos propósitos e da vontade do Senhor. Foi assim naqueles dias, é assim ainda hoje. Enfim,
Amanhã nós nos vemos novamente, entrando finalmente no livro de Êxodo, minha história favorita, hein? Finalmente chegamos em Moisés. Beijo no seu coração, até amanhã, seja abençoado pelas páginas da Bíblia.